Olá pessoal, voltando então aqui à série das reflexões. Hoje nós vamos falar de reencarnação rapidamente para que a gente possa entender um pouquinho o que é esse processo reencarnatório, processo evolutivo. Nós na nossa cultura não temos a reencarnação como um conceito, né? É importante a gente lembrar que esse tema está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá a gente pode encontrar até a descrição histórica de como tudo isso está acontecendo, né? De como o processo de reencarnação acaba fazendo parte da nossa cultura cristã, né? Que foi, infelizmente, subtraída aí, né, ao longo aí do tempo, né? A gente pode ver lá que principalmente tem uma passagem que fala assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso daí é o tema do capítulo 4, onde ele é o diálogo com Nicodemos, falando a respeito do nascer de novo, né? Esse é um ponto. Tem outro ponto lá bastante interessante, quando Jesus fala da vinda do Elias, né? Elias que há de vir. Então quem é esse Elias que há de vir? E ele se refere, né, está lá escrito no Evangelho, a João Batista como o Elias que haveria de vir. E já veio e não o reconheceram, né? É assim que ele fala. Então são passagens bastante interessantes e às vezes a gente fala, mas por que isso está perdido no meio do Evangelho? Está na Bíblia, né? E a Bíblia nega o reencarnacionismo, mas por que aconteceu isso, né? O processo reencarnatório foi suprimido na época do Concílio de Nicéia, 330 depois de Cristo, né? Foi feito o Concílio de Nicéia, na época de Constantino, quando foi instituída então a religião cristã como oficial do Império Romano. E nessa época então os escritos, a Bíblia, né, ela é praticamente confeccionada nessa época, daí pouco mais para frente, com Jerônimo, que faz então, confecciona a nossa Bíblia atual, né? E depois no concílio, lá mais para frente, na época de Justiniano, em 553, é que é retirado então a reencarnação como um conceito, mas ficam ali os escritos, né? Os escritos a respeito da reencarnação de Elias, precisa nascer de novo, e tem várias outras ali que a gente pode observar, mas que elas não foram retiradas, porque foram feitas antes, né? Então não tiveram esse cuidado. Então por isso que hoje a gente ainda consegue, através dos escritos da Bíblia, do Novo Testamento, do Novo e do Velho Testamento, verificar que o processo reencarnatório ele é legítimo, ele é histórico, ele está na cultura judaica cristã e por isso a gente os traz assim de forma bastante incisiva, né? Alguns que contestam, né, o processo reencarnatório, logicamente, aqueles que subtraíram, né, a reencarnação, dizem que os laços de família são enfraquecidos porque nós ampliamos demais as ligações, né? Pelo contrário, a gente no processo de reencarnação a gente amplia muito esses laços porque nós sabemos que nós temos afinidade com pessoas que não são necessariamente da nossa família e não temos afinidade com pessoas que são da nossa família. Então, na verdade, a nossa família ela é muito maior quando nós entramos na questão do processo de reencarnação, porque nós temos vários familiares que se foram e vários que não vieram, né? Que continuam por lá. E certamente quando voltarmos para a espiritualidade vamos encontrá-los. Então é mais ou menos assim que se dá a questão dos laços de família, que não se rompem, pelo contrário, se fortalecem, porque estão ligados a uma questão de afinidade. E afinidade sempre nos fortalece. Quando nos afinamos com alguém, quando nos afinamos com um grupo, sempre temos mais força, né? Criamos mais estímulos, né? Por conta dessa afinidade. E no processo reencarnatório, nessa questão de afinidades, é que nós identificamos, às vezes, diferença de sentimento em relação a várias pessoas da nossa família, né? Nós temos, às vezes, um sentimento muito forte por pessoas de fora que se afinam conosco
e não temos por pessoas que estão ligadas a nós fisicamente, materialmente, dependentes de nós, ou e às vezes nós dependentes delas, mas não existe aquela afinidade. Então se explica um pouco essa diferença, porque senão, se fosse uma vida só, nós teríamos total afinidade com aqueles que estão no nosso lar, que estão na nossa família, e não teríamos com os outros, né? Porque não fomos criados juntos, porque não temos relação nenhuma de afinidade, e justamente ao contrário. Quando nós estamos num processo reencarnatório, nós estamos encontrando pela nossa vida pessoas que vão nos ajudar porque se afinam conosco, pessoas que vão querer nos prejudicar porque não se afinam conosco, e essas pessoas podem estar na nossa família ou não, né? Então nós podemos encontrá-las em todos os lugares. Esse processo de afinidades e de buscar afinidades, nós vamos ampliando cada vez mais esse grupo. Esse grupo de familiares, ele vai cada encarnação absorvendo ainda mais elementos, mais pessoas, mais informação, e nós vamos assim então nesse processo de evolução. Lembrando que nós começamos lá simples e ignorantes, estamos acumulando informação o tempo todo. O acúmulo de informação e a manipulação dessas informações através da nossa razão é que vão fazendo com que a gente vá se aprimorando. Então eu vou utilizando as informações, vou absorvendo ainda mais. Aí a necessidade de estudo, né, se faz importantíssima, porque a gente, quanto mais aprende, mais elementos nós temos para manipular, né, mais elementos nós temos para acertar, e esse processo então se dá dessa forma bastante lenta. Então nós temos provavelmente várias encarnações, a oportunidade de várias encarnações, ainda teremos outras oportunidades para frente, porque é esse o processo que nos tornará cada vez mais sábios, cada vez mais importantes na grande construção que é esse todo do nosso universo. Então, finalizando, nós podemos entender que o processo reencarnatório ele é extremamente importante dentro desse processo evolutivo, onde nós vamos precisar acumular cada vez mais informações para cada vez mais ter a possibilidade de acertar nas nossas decisões, nas nossas atitudes. É uma forma da gente ir sempre caminhando para a coisa mais positiva, para a coisa mais elevada. Esse processo de iluminação nosso demora bastante, a gente tem que passar por todas essas fases, e as oportunidades que nós temos têm que ser bem aproveitadas. Então vamos aproveitar ao máximo a nossa atual encarnação para que a gente possa absorver mais informações, muito estudo, e para que a gente possa tomar sempre as melhores decisões baseadas nesse nosso conhecimento. Bem? Então fiquem em paz. Até a próxima.